A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E hoje, com muita alegria, com muita graça e com muito a agradecer a Deus, estamos chegando aqui na nossa última aula do trimestre. Aula essa que é a lição de número 13, que tem como título Aviva, ó Senhor, a tua obra. Então, antes de nós começarmos aqui a adentrar, a explanar o texto, a explanar as ideias do autor, quero pedir para que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, principalmente o like. O like é muito importante porque o YouTube entende que esse vídeo, esse canal é relevante e ele vai com certeza espalhar os nossos vídeos, ok? Então, estamos aí empenhados em trazer um conteúdo com muita responsabilidade. Quem nos acompanha há um tempo sabe da nossa responsabilidade e da nossa prudência quanto ao texto bíblico, ok? Então vamos lá. Aviva, ó Senhor, a tua obra. O texto áureo, Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2. Então nós vamos falar um pouco sobre ele aqui. Então eu vou me ater lá na leitura bíblica em classe. A verdade prática é vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias, até que o Senhor volte. É vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias. É por isso que o tema é Aviva, ó Senhor, a tua obra. Ou seja, o autor quer nos mostrar que dentro do texto de Abacuque e para os nossos dias existe a ideia da esperança na ação de Deus, ok? Então isso resume o texto que nós vamos estudar, a esperança na ação de Deus. Lembra que nós estudamos a lição de número 12? Na lição de número 12 nós falamos sobre vivendo no Espírito, ou seja, o autor faz uma projeção, isso foi falado na outra aula, para um planejamento espiritual, ou seja, eu faço uma projeção concernente ao meu planejamento espiritual, ou seja, dentro dessa ideia de planejamento espiritual, o que é que eu tenho que ter em mente? Eu quero fazer essa pergunta novamente para a gente encerrar esse trimestre, né? Até quando ou por onde a minha espiritualidade vai me levar? Então, no final do trimestre, eu acredito que você tenha essa questão em seu coração. Até onde a minha espiritualidade ou por onde a minha espiritualidade vai me levar? O que esperar de você? O que esperar de mim? O que esperar de você nesse ano que está se iniciando? Todo esse assunto sobre avivamento, enfim. O que esperar de você? Quais serão minhas prioridades espirituais? Isso é importante respaldar aqui, porque às vezes fazemos prioridades para tudo, vida familiar, vida financeira, a saúde, enfim, isso é tudo muito bom, ótimo, deve se fazer. Mas nós esquecemos às vezes de fazer um planejamento espiritual, né? Quais metas quero alcançar? Vou buscar tal dom? Vou me empenhar na escola dominical? Ou seja, é uma meta espiritual para a sua vida. O que você vai fazer com a sua espiritualidade? Vai deixar de lado? Vai viver do mesmo jeito que viveu o ano passado? Eu acredito que não. Essa lição tem nos trazido grandes e importantes verdades, tá bom? Abacuque capítulo 3 é o nosso tema básico. Então vamos lá. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Versículo 16. E ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. Versículo 17. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, o texto também continua. O versículo 18. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. O versículo 19 é o resultado dessa alegria, porque Jeová é a minha força e fará os meus pés como das servas. Nós vamos
tratar esse tema na lição, então eu não preciso já dar spoiler concernente ao que nós vamos falar, essas divisões que existem no capítulo 3, tá bom? Então nós já vamos para o texto, para o corpo do texto, porque ele vai falar sobre a lição, né? Sobre a leitura bíblica em classe. Então você não precisa se ater logo no início da lição, porque ele já vai ser explanado no corpo do texto. Não é sempre que acontece isso, mas hoje o autor aprove, né, nessa lição, colocar o texto em questão para ser estudado, tá bom? Então vamos lá, dentro da introdução, o clamor do profeta por um avivamento para seu povo deve ser o clamor da igreja nesses últimos dias. Então o autor ele faz uma comparação, tá? Da mesma forma como Abacuque clamou no seu tempo, né, um tempo de angústia, um tempo de desespero, e entendeu que essa mudança viria através de um avivamento e não de algo radical como a morte de alguns inimigos, enfim, daqueles que... Não. A ideia era, Abacuque, eu tenho algo para fazer. E não é entrar com providência, é trazer um avivamento. Através desse avivamento vem a mudança que eu espero, tá bom? Então vamos lá. O clamor pelo avivamento. Então aos pouquinhos a gente vai trazendo aqui a leitura bíblica em classe. A intercessão angustiada do profeta. Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá. Então, nós temos aí o ambiente Judá e o fator primordial daquele momento. Não era alegria, não era paz, era iniquidade. Então, tendo essas duas palavras em mente, o que podia fazer era clamar ao Senhor. Ou seja, o que esse mensageiro poderia fazer? Ele poderia clamar, e foi o que ele fez. De todo o seu coração. Por mais angustiante, né, que poderia acontecer, e estava acontecendo, o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a injustiça espiritual e moral do seu povo, ou seja, nós vamos ver que o profeta clama por justiça. E nós vamos ver, quando você pega, por exemplo, o versículo de número 2, tá? Do capítulo de número 1, vamos esmiuçar aqui, vamos entender esse contexto. Ele vai nos dar algumas notas bem importantes do que estava acontecendo e a sua gravidade. Uma das questões é, versículo 2 do capítulo 1, tá bom? Até quando clamarei? Até quando vai o meu clamor? E o Senhor não vai nos ajudar. Até quando eu vou clamar? É uma dúvida. Segundo ponto, até quando eu gritarei violência? Ou seja, Senhor, está acontecendo violência, atrocidades, injustiças, e o Senhor não salvará? Então são indagações. Até aqui eu tenho indagações. O versículo de número 3, o autor Abacuque vai mais longe. Ele diz assim, ó: me fazes ver a maldade que está acontecendo? E a minha pergunta é, tu está tolerando isso? Tu está tolerando toda essa injustiça que está acontecendo? Como é que é essa questão? Eu estou clamando, eu estou gritando, eu estou pedindo ajuda, eu estou pedindo salvação, eu estou vendo a maldade e parece que as coisas estão ficando impunes, tá? Aí ele vai dizer, olha Deus, eu estou cercado, versículo 3 ainda, né? De muita destruição e violência. E quando eu vejo destruição e violência, eu também vejo brigas e lutas por toda parte. É isso que está acontecendo, né? E ninguém respeita a lei, nem a lei civil e nem a lei de Deus. Nem a lei moral, ética está sendo respeitada. Porque quando Abacuque olha isso, ele vai dizer, ó, os maus, eles vencem os bons. Está acontecendo isso. E a justiça é torcida, né? Ela está sendo torcida, distorcida. Então olha para você ver a situação, isso você vai encontrar em Abacuque capítulo 1, versículo 2 ao versículo de número 4, tá? Então esse é o cenário de injustiça, de clamor, tá bom?
e também motivo de gritar, falar, bradar. Até quando, Senhor, vai acontecer e estará acontecendo tudo isso? Então, dentro dessa questão, é interessante que quando nós olhamos para Abacuque, nós nos colocamos no lugar dele, porque nós encontramos e vemos muitas atrocidades acontecendo. Só que o que Abacuque vem mostrar é o seguinte, que quando comparamos a nós vamos ver que o nosso sentimento às vezes é de ódio e de raiva, decepção. E com isso, nós queremos o quê? Uma revanche, tá? Por busca da justiça. Eu quero buscar a justiça de Deus, mas eu quero matar, eu quero humilhar, eu quero estraçalhar o meu inimigo, o meu oponente, aquele que me perturba, aquele ambiente onde eu vivo, eu quero exterminar todo mundo. Então a ideia de Abacuque primária é de que Deus fizesse alguma coisa com esse povo, que exterminasse esses povos maus, esses homens maus, na verdade, né? Porque nós estamos falando da nação de Judá. Então Deus tem uma outra forma de trabalhar e um outro método de se aplicar, tá? Na verdade, ele vai aplicar dois métodos bem interessantes que nós vamos falar depois, tá bom? Vamos lá. A resposta pronta de Deus. Vamos lá. Então, a resposta de Deus veio de forma bem diferente, tá bom? Quando você olha aqui essa resposta de Deus, está fazendo referência ao capítulo de número 1, aí eu pego do versículo 5 até o versículo 11. Então, do versículo 1 até o versículo 4, há um clamor de Abacuque. Do versículo 5 ao versículo 11, eu tenho a resposta de Deus, tá? Então, quando nós olhamos para isso, o autor vai dizer aqui, ó, Deus vai convocar os caldeus ou os babilônicos para contrapor-se aos pecados e iniquidades de Judá. Pecados e iniquidades de Judá. Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos, mas seu povo não se lembrou. Abacuque 2, do versículo 2 ao 3, e Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível para que quem passasse por aquele local, visse, mesmo que estivesse com muita pressa, visse o que estava escrito, né? Então, quando você pega aqui, por exemplo, o versículo de número 6, desse mesmo capítulo, você vai ver o próprio Deus dizendo, ó, esse povo que eu estou enviando é um povo cruel, violento, e eles estão sempre prontos para conquistar, tá? E o versículo 7 vai dizer que eles espalham medo e terror aonde eles chegam. Quem que é esse povo? Os babilônicos. E o versículo de número 7, Deus vai falar novamente, ó, esse povo aí que eu estou enviando, eles têm as próprias leis e eles têm as suas próprias ordens. Então eles não vão respeitar vocês, eles não vão respeitar a mim, eles não vão respeitar a lei de Moisés, eles não vão respeitar nada, ok? Então eu estou mandando um povo cruel, ok? Então vamos lá. Aí ele vai dizer aqui também no versículo de número 9, do mesmo capítulo 1, o seguinte, os seus prisioneiros são muitos, então não tem como vocês escaparem, tá? Versículo 10, esses soldados que estão vindo aí, eles não são flor que se cheire. Eles têm a audácia de zombar dos reis que eles prendem e também dos seus governadores. E eles são estrategistas. Fala para o povo de Israel que eles são estrategistas, eles montam rampas. Então não adianta vocês imaginarem que só porque tem um muro em volta de vocês, que vocês ficarão livres deles. Só porque seus muros são largos, eles são estrategistas em montarem rampas para invadir justamente cidades como a de vocês, cidades muradas, tá? E o versículo 11, eles não adoram outros deuses. Eles vão acabar com o santuário, eles vão acabar com o templo. Então, Abacuque recebe uma resposta de Deus dura, incisiva,
mas muito necessária para compreender que aquela velha frase, com que Deus não se brinca, é uma realidade, ok? Então vamos lá. Aqui, quando você olha, por exemplo, Abacuque capítulo 2, vamos lá para o versículo 4, tá? O versículo de número... aliás, Abacuque capítulo 2, versículo 4, não é da leitura bíblica em classe, confundi aqui. Olha o que Abacuque capítulo 2, versículo 4 diz assim, ó. A mensagem é esta. Qual que é a mensagem? Os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão, por serem fiéis a Deus. Lembra que Deus aqui no capítulo 2, versículo 2 e 3, Deus pediu para ele escrever em um grande... Vamos imaginar que seria numa grande pedra, numa grande tábua. O que Abacuque escreveu? Ó, Abacuque, você está vivendo um tempo difícil, um tempo corrido, as pessoas estão preocupadas, mas escreve essa profecia aí. Ele vai lá e escreve. Escreve o quê? Justamente o versículo 4. Abacuque, escreve aí, ó, a mensagem é essa. Que mensagem que é essa, Senhor? Escreve aí o seguinte: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Então elas não serão salvas e não viverão porque são amigas do sacerdote, ou porque são sacerdotes, são levitas, ou porque... Não, elas viverão por serem fiéis a mim. Aí você vê, junta lá com Ezequiel, quando ele teve a visão, né, do homem com o cinzeiro na cintura, e ele vai lá marcar as pessoas, enfim, né, tá em conexão com essa questão, tá bom? Então depois dá uma analisada aí que essa mensagem é importante. O tópico de número 2, ao avivamento pela palavra. Ouvir a palavra de Deus. Então vamos lá. Em sua oração, Abacuque disse: ouvi, Senhor, a tua palavra. Capítulo 3, versículo 1. Lembrando que nós estávamos no capítulo 1, passamos pelo capítulo 2, que é onde ele escreve a mensagem para o povo ouvir, e agora o capítulo de número 3, que é o centro aqui da nossa reflexão de hoje. E ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta. A resposta de Deus no capítulo 3 não foi o que ele esperava, não foi. Ou o que ele queria. Quem é que quer ser invadido por nações inimigas? Ninguém. Ainda ter a certeza de que elas irão invadir, aí já é complicado, né? Mas foi a mensagem necessária. A mensagem que deveria ser dita por Deus. Era a forma de Deus curar o seu povo, tá bom? Então aqui você vai ver aí já no capítulo 3, versículo de número 1, ok? Então é por isso que quando você olha, se você voltar lá na leitura bíblica em classe, ó, ouvi, tá? Ouvi a palavra de Deus. O versículo de número 2, ó, se você pegar ele inteiro, olha, eu peguei uma tradução bem mais acessível para que você compreenda melhor o que o texto está dizendo. O versículo de número 2 vai dizer o seguinte, ó: ó Senhor, ouvi falar do que tens feito, e estou cheio de temor, porque ele sabia que Deus já havia feito grandes coisas no passado e estava fazendo. Então, por causa disso, ele temeu isso. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós a vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Olha para você ver, esse versículo para mim é o versículo chave, que desencadeia, na verdade, todos os outros, tá? Porque quando Abacuque compreende, ou seja, eu ouvi falar dos teus feitos, eu sei que o Senhor pode fazer. Do mesmo jeito que o Senhor levou o povo para o Egito, e o povo depois foi escravizado, e o Senhor tirou,
o Senhor também pode nos tirar dessa futura escravidão que vai acontecer. Tá? Então, por isso que eu temi, é o temor que eu sinto. Mas fale agora em nosso tempo, né, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que as pessoas não percam a esperança. Tanto é que você vai ver isso no livro de Ezequiel. Ezequiel tem a parte de justiça, ao qual Deus faz a condenação do povo, e Deus depois vem com uma palavra de esperança. Deus fez isso com Ezequiel. Ezequiel já estava no cativeiro, diferente de Abacuque. Tá? Ele foi levado para o cativeiro, no caso de Ezequiel. Para que nós a vejamos, ou seja, nós também queremos contemplar esse poder, essa glória, essa ação do Senhor. Mesmo que estejas irado, mesmo que o Senhor veja tanta iniquidade, tem compaixão de nós, aí você vai ver discorrer todo o cenário da resposta de Deus, né? E no caso aqui, como o profeta Abacuque fala, né? Após ouvir a palavra de Deus, tá? Depois eu vou colocar aqui a sequência do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, para que você entenda que tem uma linha de raciocínio, não é um texto aleatório, ok? Então vamos lá. Temer a Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. É preciso ouvir a Deus e temê-lo. Não pode haver avivamento sem temor, tá? Então aqui, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Então, quando nós falamos de temor do Senhor, justamente nós estamos falando sobre essa questão. De tudo aquilo que Abacuque ouviu, ele temeu, porque ele sabe quem é Deus, quem é Jeová. Ele conhece as particularidades desse Deus e sabe que ele não erra, e sabe também que ele não falha, e outra coisa, ele sabe que ele não mente. Então, se Deus falou que ia acontecer de Deus enviar a nação babilônica, Abacuque em nenhum momento falou, não, Senhor, eu acho que isso daí não vai acontecer, como muitos profetas fizeram na época de Ezequiel, de Jeremias, né? Não, eu acredito, eu sei que ele vai fazer. Por mais que seja ruim a profecia, que eu não queira ouvir, que não seja do meu agrado, eu sei que vai acontecer, né? Então, vamos lá. O subtópico de número 3 vai dizer o clamor pelo avivamento. Então, passamos por duas palavras principais, né? A questão do ouvir, a questão do temer e a questão do clamor, tá? Dentro dessa questão, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra e no meio dos anos a notifica. Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2, tá? O que se esperava de Abacuque? O que Abacuque esperava de Deus? Livramento, correto? Tá? Um livramento. O que Abacuque esperava? Que esses líderes ruins, que esses homens ruins fossem extirpados da nação de Israel. Só que Deus pensa diferente. A ideia era de um livramento. Tá? A palavra livramento é substituída por avivamento. Porque quando Abacuque ouve Deus falando sobre os caldeus, ele clama, como é que pode, Senhor, nos livra desses homens maus, cruéis, que o Senhor já falou mesmo no capítulo 1. Então, a palavra livramento é trocada por avivamento. E isso é importante para os nossos dias também. Quando nós falamos da oração sacerdotal de Jesus, estava nesse mesmo viés. Senhor, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre. Ou seja, eu não preciso tirar, mas livra eles, porque eles são importantes aqui. Então o que nós precisamos não é isolamento.
enclausuramento. Não, é avivamento. O avivamento, ele muda uma cidade, ele muda um bairro, ele muda um grupo, ele muda a igreja, ele traz um avivamento espiritual individual muito grande. Então, a palavra livramento é substituída por avivamento. Esse é o objetivo de Deus. Olha para você ver como sai da nossa lógica. Deus vai trazer algo ruim para depois trazer um avivamento. Não era mais fácil trazer o avivamento para consertar o que já tinha? Não. Deus vai trazer um juízo, depois do juízo que ele vai trazer o avivamento. E é através desse juízo que o avivamento começa a acontecer. Tá? O autor lá nas primeiras lições ele falou sobre isso. Momentos de crises geram grandes avivamentos. Tá? Então isso é uma verdade, né? Então vamos lá. O profeta fez 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do seu povo. Ele pediu o avivamento para a sua obra, pediu para que Deus a notificasse a sua obra e pediu para que Deus se lembrasse da misericórdia na sua ira. Então nós temos aqui 3 grandes pedidos do profeta Abacuque. Finalmente o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, fé e otimismo, né? Então olha para você ver, ó. Agora sim, vamos voltar lá para a leitura bíblica em classe. Primeiro ponto, versículo de número 1. Oração do profeta Abacuque em forma de canto. Então já não é uma oração, é uma oração em forma de canto, era cantado, tá? Então era algo bem diferente e excepcional. O versículo de número 12, tá? Ele vai falar sobre aquilo que ele ouviu, tá? Ele ouviu a palavra de Deus, ele temeu, ele pede para Deus fazer agora as coisas maravilhosas que ele tinha feito no passado, tá bom? Para que eles também pudessem vivenciar, não vivessem somente das histórias do passado, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, não. Nós queremos viver esse avivamento. Então isso cabe uma lição para nós, tá bom? É muito bom quando nós lemos Heróis da Fé e várias obras, né, que falam sobre grandes homens e mulheres de Deus. Mas nós não podemos viver somente do passado, ok? Isso é importante. Nós temos que viver o nosso avivamento individual, coletivo, enfim, nós não podemos viver somente do passado. Jesus operou lá atrás, ele opera hoje também. Jesus fez isso lá atrás, hoje ele faz também. Então Abacuque está falando, nós queremos ver essas maravilhas e esses milagres. Mas se o Senhor tiver irado, tenha compaixão de nós. Olha para você ver o versículo 2. O versículo 2 não, o versículo 2. O versículo de número 16 vai dizer, e ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. Né? Aí o versículo 17, quando ele vê, versículo 16, você vê que ele deu um pulo aqui, tá bom? Ele pulou. Por quê? Quando você pega o versículo de número 18, tá? Ele vai dizer o seguinte, todavia me alegrarei no Senhor. Tá, pode acontecer o que for. Todavia, mesmo que a situação não seja boa, não seja aquilo que eu realmente esperava que Deus fizesse, não que Deus está errado, mas esperava que Deus fizesse de tal forma, todavia, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele está confiante. Mesmo que a estrutura social e econômica, estrutura social e econômica, ela influencia na espiritualidade, correto? A espiritualidade, ela influencia nas estruturas sociais e econômicas. Então são concomitantes. Então quando ele está falando isso, ele está falando, peraí, mesmo que acontecer toda essa catástrofe social e econômica, todavia eu me alegrarei no Senhor.
por quê? Olha para você ver. Aí você fala assim, ó. Nossa, irmão André, mas é muito difícil isso. Como é que eu vou... Ah, quem é que gosta de passar fome? Quem é que gosta disso, daquilo? Peraí, calma, irmão. Essa que é a grande questão. Essa é a beleza do texto. Isso que é importante. Versículo 19. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Versículo 18. Eu estou me alegrando porque está faltando as coisas? Não, não, não. Versículo 19. Jeová, o Senhor é a minha força. Por isso que eu me alegrarei. E fará os meus pés como a das servas. Por isso eu me alegrarei. E me fará andar sobre as minhas alturas. Por isso eu me alegrarei. Olha para você ver uma tradução mais fácil para você entender, ó. Por que ele se alegrará no Senhor? Ó, eu peguei uma tradução mais simples. Ele é a minha força. Por isso que eu me alegrarei, tá? Ele é a minha força. Irá tornar os meus pés firmes. Firmes. Ou seja, eu vou ter confiança no que eu estou fazendo e aonde eu estou andando. E para onde eu estou indo. Firmes como a corça. E me leva para as montanhas onde estarei segura. Fechou, irmão. Fechou, minha irmã. Me levará para uma montanha aonde estarei seguro. Olha para você ver que mensagem linda que dá aqui em Abacuque. Então, ele não está preocupado se vai faltar. Ele está preocupado se Deus vai ajudar. Ele não está preocupado se a malhada das ovelhas não vai produzir, vai ser arrebatada, vai ser retirada, vai ser sequestrada, vai ser roubada dos povos babilônicos. Ele está preocupado se Deus vai estar com ele. É isso que ele está preocupado. Se Deus vai guardar ele num lugar seguro. Se Deus vai fortalecer os seus pés como a corça, tá? E ele vai também se preocupar se Deus é a sua força. O Senhor Jeová é a minha força, porque eu vou estar no momento debilitado. Eu vou estar num momento difícil, eu vou estar num momento complicado, de angústia, de depressão, de solidão. Mas o Senhor será a minha força. Ele vai pelejar, por isso que o texto bíblico fala, ele pelejará por vós. Pegou aí a visão, irmãos? Pegou aí? Então é essa a questão, tá? Essa é a questão. A sua questão está em Deus e não no problema. É por isso que é muito fácil dizer que ele vai se alegrar no Senhor, porque ele não está apoiado no desastre, ele está apoiado na solução, tá bom? Tópico de número 3, o avivamento, questão de vida ou morte. Subtópico de número 1, o clamor pela misericórdia de Deus. Além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia, tá? Então, na ira, lembra-te da misericórdia. Então, isso está expresso no capítulo 2, versículo 4. Abacuque, escreve aí, para todo mundo ver. Quem passar correndo vai ter que enxergar. Senhor, mas que mensagem que é essa? Escreve aí, anota. Os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Ok? Subtópico de número 2, Deus é misericordioso. Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Aqui ele citou o episódio de Davi, onde ele diz que era melhor cair na mão de Deus do que na mão do homem. Ele vai citar Jeremias, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, tá? Porque essas misericórdias não têm fim. Ele cita o texto aqui, Lamentações 3:22, tá bom? Então você entende que a misericórdia ela faz parte desse processo, tá? A misericórdia está aliada ao juízo. Assim como também em Ezequiel, que nós estudamos na aula passada,
O juízo está aliado à misericórdia. A misericórdia está aliada à esperança, ok? Então aqui, se nós pegarmos para você, bem mastigadinho aqui para você, porque são 3 capítulos. No capítulo de número 1, nós vamos ver o quê? A queixa de Abacuque. E logo em seguida nós vamos ver a resposta de Deus e novamente a resposta de Deus, uma nova queixa de Abacuque. Que Abacuque faz a primeira queixa, Deus responde eles falando dos babilônicos e depois ele faz uma nova queixa. Isso tudo no capítulo 1, tá bom? Então eu tenho 3 divisões. No capítulo de número 2, capítulo não, né? Capítulo de número 2, estou confundindo aqui. O capítulo de número 2 de Abacuque, você vai ver uma nova resposta de Deus concernente à queixa de Abacuque, feita concernente à resposta de Deus da primeira queixa de Abacuque, ok? E você vai ver o quê? Deus respondendo para Abacuque que ele iria castigar a Babilônia, que não ia ficar impune como ele estava pensando. Tá? Então eu tenho no capítulo 2 uma nova resposta concernente à queixa que Abacuque fez, concernente à resposta de Deus falando sobre os babilônicos no capítulo de número 1. Então tá bem divididinho o assunto, ok? No capítulo de número 3, é aí que nós vemos todo o cenário se desvelando, se revelando para Abacuque. E ele compreende a questão. Então é por isso que nós estudamos o capítulo 3, né? Que fala sobre o avivamento. Então Deus traz o avivamento para o tempo de Abacuque, mostrando que esse é o caminho. Que mesmo aqueles que erraram, eles poderiam se arrepender. Então o avivamento ele tem essa ideia de trazer arrependimento para as pessoas. Só que esse avivamento ia vir pós o quê? Pós-destruição. Aí muitos iriam entender, se converter, se reconciliar com Deus e ver que realmente as palavras de Isaías, as palavras de Ezequiel estavam se cumprindo, ok? Então nós ficamos aqui com mais uma aula, um final de trimestre maravilhoso ao qual Deus nos proporcionou. É um trimestre que nos trouxe bastante conteúdo, bastante temas importantíssimos para a nossa vida espiritual. E essa é a grande questão, e eu fecho com a pergunta que eu fiz no início. O que esperar de você? Quais são as suas prioridades espirituais para este ano, ok? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Nós iremos começar um trimestre que falará sobre a família. E eu creio e acredito que será bênção, será lições extraordinárias que vão mexer com a estrutura familiar e com a concepção e com a individualidade de cada integrante da família. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, nos ajude aí, deixe seu comentário, deixe o seu ok e pode ter certeza que vai ajudar muito o nosso canal. Estamos chegando aí perto dos 1000 inscritos. O YouTube, infelizmente, ele não projeta o canal da maneira em que projeta os outros canais, né, de entretenimento. E nós temos uma dificuldade sim para alcançar as pessoas. Então, compartilhe esse vídeo, vai ser uma bênção para você e para aqueles que você enviar. Amém? Deus abençoe você, sua casa e sua família. E até o próximo trimestre, a próxima aula, em nome de Jesus.